Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre quando as luzes se apagam. Lights Out, quando as luzes se apagam, um filme de terror nos cinemas. Tô muito feliz de falar sobre esse filme aqui porque eu estava receoso com relação à qualidade dele. Afinal de contas, esse filme ele é aquele clássico caso de um curta que é transformado em longa. E não temos muitos exemplos disso dando certo, na verdade. E especialmente por conta do diretor envolvido, que é um cara que eu admiro muito já faz uns anos. Ele é um sueco, um diretor, cineasta, roteirista, editor e etc., chamado David Sandberg. Ele fez um canal no YouTube, ele e a esposa dele, chamado Pony Smasher. Se você não conhece, convido a conhecer, porque lá provavelmente tem os curtas-metragens de terror mais assustadores dos últimos tempos aí. O Lights Out é um curta de 3 minutos que fez muito sucesso há uns 4, 5 anos. E o sucesso foi tanto que a Warner se interessou pelo cara e convidou o cara para fazer um longa desse filme. Então ele adaptou, escreveu um roteiro e transformou uma ideia muito impactante e genial de 3 minutos em um longa de 1h30. Então é altamente admirável, já adianto aqui, digo que é um baita filme. Caso você não conheça o Lights Out, eu acho que é legal assistir antes, é super rápido. Muito provavelmente você deve ter assistido e não está associando o nome à coisa, porque foi uma época que todo mundo estava falando sobre esse filme. Esse curta. Estava sendo compartilhado em tudo quanto é lugar e meio que impossível de escapar dessas coisas para qualquer um que usa a rede social e trabalha ou fica na internet. Então o filme foi produzido pelo James Wan. O James Wan ele é o nome mais recorrente, mais importante do cinema hollywoodiano de estúdio de terror dos últimos, diria, 10 anos. Desde que ele começou com Jogos Mortais, depois com Sobrenatural, com Invocação do Mal. Os filmes dele são sempre de uma qualidade muito acima da média para os filmes, os enlatados de terror, né? E é muito bom ver que ele também sabe produzir. Diferente de outros diretores, tipo um Eli Roth da vida, ou o próprio Guillermo del Toro, que são diretores que eu admiro, mas que quando assumem a produção de filmes, não dá certo. Então, assim, eu fiz questão de citar o Guillermo del Toro, porque recentemente a gente teve um caso parecido das mãos dele. Existia um filme espanhol chamado Mamá, um filme um curta espanhol chamado Mamá, um curta de terror muito bom, impactante, que foi transformado em longa, produzido pelo Del Toro. Acontece que o longa é muito ruim. Infelizmente, eles não conseguiram transformar a ideia do curta em algo maior e com muito mais dinheiro. Então ficou muito fraco. Então meu receio com Lights Out era mais ou menos esse. Ainda bem que não. Então ele pegou a ideia, todo mundo, se você não viu ainda, a ideia de uma mulher que vai dormir, que no caso essa atriz, né, que é a protagonista de todos os curtas do David Sandberg, é a esposa dele, Lotta Loston, que também faz uma pontinha nesse filme, no longa do Lights Out. Ela tá indo dormir, ela desliga a luz do corredor e quando ela desliga a luz aparece uma silhueta de uma pessoa, assim. E ela acende a luz, some, ela liga, ela apaga, aparece, ela liga, desaparece, fica isso. E em 3 minutos essa ideia funciona muito bem, é um susto pronto, digamos assim. E isso transformado em uma história maior ficou excelente, porque o conceito tá lá, e existe um pano de fundo que funciona muito bem pro terror, que é o drama familiar atrelado a um passado negro, que vezes sim, vezes não, está atrelado a uma doença, a algum problema psiquiátrico ou uma doença rara. É um clichê muito recorrente de filme de terror, mas também é muito fácil dar errado. No caso desse filme deu muito certo. O protagonista do filme é um menino, que é o protagonista do Annabelle. O Annabelle é um filme que eu desprezo, mas o menino ele é bom. Nesse filme ele é realmente bom, o Martin. E provavelmente ele vai estar no Annabelle 2, porque o David Sandberg já deve ter acabado de filmar o Annabelle 2. Esse cara ele tá muito em alta, assim, é tipo um exemplo muito a ser seguido. É muito interessante acompanhar a carreira desse cara caso você curta filme de terror e seja um aspirante ou faça produções desse tipo. Então é legal ver a Warner, um estúdio grande, dando atenção para um cara desses e chamando ele, que já vai para a 3ª produção. Então ele fez o Lights Out, fez o Annabelle 2 e como o Lights Out se pagou no final de semana de estreia, ele já está fazendo o Lights Out 2, então imagine. Então ele é o protagonista, o mesmo menininho do Annabelle, com uma outra atriz, que ela é a protagonista daquele filme horroroso do Meu Namorado é um Zumbi. Ela meio que se redimiu nesse filme, ainda bem. E eles vivem esse drama familiar de uma irmã mais velha que sai de casa e deixa o filho vivendo com a mãe, o irmão dela, né, vivendo com a mãe,
E o filme começa com o novo marido dessa mulher sendo morto por essa criatura que aparece no escuro. Então o começo do filme ele é bem pontual, assim, é um baita começo que já dá o ritmo do filme. Então, como eu falei, é um drama familiar, porque essa mãe ela tem problemas psiquiátricos, ela toma altos remédios, e isso afeta a vida da criança, do menino que tem uns 9 anos, e afetou a vida da outra filha de um outro casamento que fez ela sair de casa, se tornou rebelde, essas coisas de morar em cima de um estúdio de tatuagem, curtir rock, essas bobagens. Tem até um pôster do Ghost na banda dela, da banda Ghost no quarto dela, né? É uns clichês que são facilmente identificáveis. Então, tinha tudo para dar errado, pegar uma ideia que deu tipo 10 milhões de views, transformar num longa de 1h30, as chances de dar errado eram muito grandes. Então associou o James Wan na produção, o cara se provou um baita diretor de longa, trouxe um menino muito impactante, né? Uma criança de peso para protagonizar junto com uma outra atriz jovem que deu certo, criando uma história muito bem amarrada, com clichês muito bem utilizados e pouco CGI, uma das trivias que eu li sobre isso, poucos efeitos especiais, pouca iluminação artificial, tem muitas cenas feitas com vela ou com pouca luz, porque o filme ele trabalha muito bem com sombras, escuro e claro. Então se você estava receoso com relação à qualidade do longa, do Lights Out, não tenha, vale a pena, baita filme, e eu vou acompanhar de perto a carreira do David Sandberg.